Você acredita que Deus controla o tempo? E se eu te dissesse que uma profecia escrita há mais de 2500 anos revelou, com uma precisão impressionante, o momento exato da vinda do Messias? Hoje nós vamos mergulhar em uma das profecias mais extraordinárias de toda a Bíblia, a profecia das 70 semanas. Uma revelação dada ao profeta Daniel em um dos momentos mais difíceis da história do seu povo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode fortalecer a sua fé de uma forma profunda. Imagine a cena. Jerusalém estava em ruínas. O templo, o coração espiritual da nação, havia sido destruído. Os muros de proteção da cidade estavam derrubados. O povo, espalhado. A nação de Judá havia sido levada cativa para a Babilônia. E entre os exilados estava Daniel. Décadas haviam se passado desde a deportação. Ele agora era um homem idoso, mas sua fidelidade a Deus permanecia inabalável. Certo dia, enquanto estudava os escritos do profeta Jeremias, Daniel descobriu algo extraordinário. Uma profecia específica dizia que o tempo do cativeiro duraria 70 anos, e esse prazo estava prestes a se cumprir. Ao perceber isso, Daniel não sai comemorando. Ele faz algo diferente. Ele ora. Ele se humilha diante de Deus. Ele confessa os pecados do seu povo e intercede por eles. E é nesse momento de profunda entrega e busca espiritual que algo sobrenatural acontece. Enquanto Daniel ainda estava orando, o anjo Gabriel aparece. E ele traz uma revelação que vai muito, muito além da libertação da Babilônia. Gabriel diz a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Mas atenção! Essas não são semanas como os de 7 dias. Na linguagem profética bíblica, é muito comum que cada dia represente um ano. Portanto, 70 semanas equivalem a 490 anos. E esses 490 anos revelariam o plano detalhado de Deus, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. A profecia é então dividida em 3 partes principais. Primeiro, 7 semanas. Depois, 62 semanas. E por fim, uma última semana. Agora é que as coisas começam a ficar realmente extraordinárias. O anjo explica que a contagem desses 490 anos começaria a partir do momento em que fosse emitido um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. E a história confirma que vários decretos foram dados, mas um em especial, do rei Artaxerxes, se encaixa perfeitamente na linha do tempo. A profecia continua, dizendo que após as primeiras 7 semanas e as 62 semanas seguintes, o Messias, o ungido, se manifestaria. Isso totaliza 69 semanas proféticas, ou seja, 483 anos depois do decreto. E o mais impressionante de tudo é que muitos estudiosos e historiadores afirmam que essa contagem aponta com precisão incrível para o período da manifestação pública de Jesus como Messias, especificamente o seu batismo e o início do seu ministério. É algo de arrepiar. Mas a profecia não para por aí. Ela fica ainda mais detalhada e trágica. Gabriel também diz: o Messias será morto. Uma previsão clara, feita séculos antes, de que aquele que viria para salvar também seria rejeitado e entregue à morte. E tem mais. A profecia anuncia que a cidade de Jerusalém e o santuário seriam destruídos novamente. E isso, historicamente, aconteceu de forma devastadora no ano 70 d.C., quando os exércitos romanos invadiram e arrasaram a cidade. Daniel recebeu essa revelação séculos antes de tudo acontecer. Deus estava mostrando, de forma inequívoca, que ele controla a história. Nada acontece por acaso. Depois dessas 69 semanas, resta uma última semana profética, a 70ª semana. E aqui, existem diferentes escolas de interpretação teológica. Alguns acreditam que essa semana final já se cumpriu no passado, logo após a morte de Cristo. Outros entendem que existe um intervalo de tempo entre a 69ª semana e a 70ª, e que essa última semana aponta para eventos futuros, ainda por acontecer. Essa última semana, segundo a profecia, fala sobre uma aliança firmada por um líder poderoso, um período de intensa perseguição e tempos de grande tribulação, como nunca houve antes. Independentemente da interpretação que você siga, uma coisa é absolutamente clara: Deus revelou que a história humana não é um acidente.
Ela tem um propósito. Existe um início, um desenvolvimento e um desfecho planejado. Nada, absolutamente nada, está fora do controle divino. Mas talvez você esteja se perguntando: ok, isso é fascinante, mas o que isso significa para mim, hoje, na minha vida? Significa que o Deus que é soberano sobre a história e sobre o tempo, também é soberano sobre a sua vida. E se Ele controla a grande história da humanidade com essa precisão, Ele também controla a sua história pessoal. Lembre-se de Daniel. Ele estava angustiado. Ele estava preocupado com o futuro do seu povo. A incerteza pairava sobre ele. Mas quando ele buscou a Deus de todo o coração, ele não recebeu apenas conforto. Ele recebeu direção, revelação e uma esperança inabalável. Talvez hoje você esteja passando por um momento de preocupação com o seu futuro. Talvez esteja diante de decisões difíceis ou cercado de incertezas. Lembre-se disto. O mesmo Deus que revelou o futuro a Daniel continua no controle absoluto do seu amanhã. A profecia das 70 semanas não é apenas um exercício de cálculo cronológico ou uma curiosidade histórica. Ela é uma declaração poderosa de que Deus cumpre suas promessas, de que o tempo está nas mãos dele, e de que nada nem ninguém pode impedir seus planos de se realizarem. Se Deus foi fiel em cada detalhe dessa profecia antiga, você pode confiar que Ele também será fiel com você, nos detalhes da sua vida. Confie, espere, permaneça firme, porque o Deus que controla os séculos também cuida com carinho dos seus dias. Se essa mensagem fortaleceu a sua fé, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. E eu quero te convidar a declarar isso nos comentários. Deus controla o tempo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa renovar a esperança. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos vemos no próximo vídeo.